Vamos para uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Que dia maravilhoso, né? Que oportunidade que você está tendo. Às vezes você pode pensar assim, mas Luiz, que oportunidade eu estou tendo que eu não estou sabendo? Ah, todos os dias quando você acorda é uma nova oportunidade que Deus te dá, que Deus me dá para que a gente faça a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Vamos ser gratos, né? Como é bom ter gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. E a gente está aqui, vivo, respirando, podendo enxergar, podendo ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. É realmente um dia extraordinário. Esquece os problemas que você tem. Faz o seguinte, entrega todos os teus problemas, toda a tua angústia, toda a tua ansiedade, entrega na mão do Senhor Jesus, porque com certeza ele vai ouvir as suas orações. É isso que a gente tem que fazer. Eu sei que não é fácil, né? Falar é fácil, né? Às vezes você pensa assim, ele está falando aí, falar é fácil. Realmente, falar é fácil. A gente é muito inseguro quando o problema chega, quando a situação difícil bate a nossa porta ali e fica ali persistindo por um bom tempo. Às vezes a gente fala, meu Deus, parece que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que entra ano e sai ano, a minha vida não muda. Mas Ele está ouvindo sim. Deus conhece o teu coração, Deus conhece tudo que está passando na sua vida. E na palavra de Deus diz assim, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, e olha, há um tempo determinado para todas as coisas. E eu declaro na tua vida que chegou o tempo de sorrir. Em nome de Jesus, creia, meu irmão, creia, minha irmã, nessa palavra. Há um tempo de sorrir, há um tempo de bênçãos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vamos crer realmente, vamos acreditar e entregar tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente almeja, a nossa família, né, os nossos filhos, para quem tem filho aí, para quem tem alguém aí que está na bebida, nas drogas, que está aí com problema de saúde, que você, sabe, já pensa assim, eu já fiz de tudo e não consigo mais fazer mais nada. Consegue sim. Dobre o teu joelho, comece a clamar ao Senhor Jesus, e eu tenho certeza que Ele vai ouvir as tuas orações, Ele vai responder as tuas orações. E eu digo que há um tempo determinado para todas as coisas, e está chegando o tempo de você sorrir, de você celebrar as vitórias que Jesus vai trazer na sua vida. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Eu gosto muito, muito mesmo da história de Davi, né, rei de Israel. Mas antes de ser rei de Israel, ele era filho de Jessé, era um filho de outro casamento. O Jessé tinha outros filhos ali, e o Davi era o mais novo, ele cuidava de ovelhas. Acho que você já ouviu essa história, né? A história é repetida aí de anos e anos, de geração em geração, e teve aquele momento que ele foi enfrentar o gigante. As pessoas falam muito e repetem muitas vezes da vitória do Davi com Golias, que Golias ali era um gigante com mais de 3 metros de altura. Tanto é que o currículo do cara na questão de guerra era tão grande que todos os soldados de Israel ali ficaram com medo de enfrentar ele, né? Falou, se a gente enfrentar esse camarada, a gente vai morrer, porque esse camarada aí, ele é um gigante muito experiente, já matou muitas pessoas, já venceu muitas batalhas. Por isso, justamente, que Saul ofereceu para quem derrotasse aquele gigante, seria, né, a família seria isento de impostos, ia receber ali muito ouro e ia ter a mão da filha dele em casamento. Então, quer dizer, ia ter todas as vantagens ali, todos os benefícios, né, quem vencesse o gigante. Mas por que aqueles outros soldados não aceitaram o desafio e só Davi aceitou esse desafio? Quer dizer que Davi era mais corajoso do que todos aqueles que estavam ali? Eu acredito que sim também, né? Eu acredito que sim, porque pensa assim, beleza, vai ter a mão da filha do rei em casamento, vai ter ouro, vai ter prata, a família vai ser isenta de impostos, vou ficar rico, mas eu tenho que sobreviver, porque se eu não sobreviver, primeiro, eu não vou ganhar nada disso,
que o rei Saul prometeu e vou morrer, vou perder minha vida. Então, o que é que os soldados pensaram? É melhor ficar com a vida do que ir na esperança de derrotar um camarada desse e depois perder a vida. Então, vou ficar sem ouro, sem prata, sem a filha do rei, a mão da filha do rei, e sem o principal, que é a minha vida, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Davi foi conversar com Saul e falar que ele ia enfrentar o gigante, que ele ia realmente desafiar esse gigante, Saul fica olhando assim para Davi e com certeza ele não achou que Davi ia derrotar esse gigante, mas Saul fala assim: pega a minha armadura e coloca nesse garoto aí, coloca nele, porque ele não tem armadura, não tem nada. Eu quero ceder aí minha armadura para ele ir lá no campo de batalha lutar com esse gigante. E fizeram isso, né? Pegaram a armadura dele, eu acredito com a armadura muito pesada, né, que eles usavam naquela época, foi e colocou em Davi. Só que Davi não era, além de ter pequena estatura, Davi não era um soldado ali de Israel, né? Ele cuidava de ovelhas no campo. E na hora que colocaram aquela armadura, Davi foi tentar ali se locomover. Davi viu que não tinha condições de ir para o campo de batalha com aquela armadura, e Davi fala para o rei: olha, rei, pode tirar tudo aqui, pede para tirar toda essa armadura aqui, porque não tem condições, eu não consigo nem me mexer direito, eu vou enfrentar esse gigante com a ferramenta que eu tenho, que é essa funda aqui, né, que era aquele negócio de rodar assim, e com essas pedras, eu vou enfrentar com isso aqui. Agora você imagine a cara do rei e dos outros soldados que estavam ali em volta, treinados, né, que treinava com espada, treinava com escudo, treinava já com toda aquela armadura para se proteger. Imagine a cara deles e eu fico imaginando a cara de deboche deles, falando: meu, que garoto mais bobo, como assim? Ele vai tirar toda a armadura e ele vai com essa funda e com essas pedras aí para enfrentar um gigante que tem um currículo aí imenso, que já venceu várias batalhas, coitado, só vai lá para morrer. Eu imagino que 99,9% pensou isso, e até o rei Saul falou: perdi o Davi vai morrer, não tem mais jeito, e liberou ele para ele ir lá com a ferramenta que ele tinha. E o que eu quero te dizer hoje, nesta quinta-feira, não só você, mas eu também, como empresário, trabalho, eu tenho 8 meses só de carteira assinada, desde que eu vou completar agora, no mês de agosto, 31 anos, né? Agosto de 2026, eu vou completar 31 anos de casado. Eu estou com minha esposa há 31 anos, desde quando a gente se conheceu, ela tinha 20 anos e eu 24, a gente foi trabalhar por conta própria. E sempre a gente dando um jeito ali, trabalhando, e nessa caminhada toda, eu achei que com as ferramentas, com tudo que eu tinha ali em mãos, era que eu ia vencer. Eu sempre pensei nisso, né? Mas nesses 30 anos de empreendedorismo na minha vida, na vida da minha esposa, nós fomos forjados e treinados para viver o momento que a gente está vivendo hoje. O que eu quero dizer com isso? Que Davi, quando ele estava lá no campo de batalha, né, quando ele estava ali na solidão, quando ele estava longe dos refletores, ele não estava como rei, ele não estava ali no Instagram, ele não estava nas redes sociais, ele estava ali nos bastidores, cuidando das ovelhas do pai dele. Ele matou leão, ele matou urso, ele teve várias dificuldades, então ele ficava ali com aquela funda treinando. Ele estava preparado, ele se sentiu preparado de enfrentar o gigante com aquele equipamento que ele tinha na mão, com aquela arma que ele tinha na mão e com aquelas pedras. Por quê? Porque ele foi treinado, eu sempre falo que a mãe da excelência é a repetição, ele foi preparado para viver aquele momento e para depois chegar até o reinado de Israel. Então, o que eu quero dizer para você é que todo o processo que você tem passado na sua vida é um treinamento. Você não vai vencer com a armadura de alguém, você não vai vencer na vida, você não vai prosperar, não é porque, sabe, alguém vai fazer por você, não. Quem vai fazer é Deus. É com tudo que ele proporcionou na sua vida, é com o que ele te sustentou até hoje,
é com as ferramentas que você tem na mão, com as habilidades que você tem, que você foi forjado para crescer agora. E é isso que você precisa entender. Como Davi entendeu naquele momento, quando colocou aquela armadura, ele falou: não, com isso aqui eu não vou conseguir, eu não vou matar esse gigante, pelo contrário, eu vou morrer, esse gigante vai me matar. Então, é nesse momento que Davi entende que tudo que ele passou ali, que ninguém viu, que não tinha holofote, que não tinha rede social, que não tinha nada, era com aquilo que ele ia vencer. E é isso que Deus está dizendo para você hoje, nessa quinta-feira. Você vai vencer com o que Deus colocou nas suas mãos. Então acredite que essa palavra é para você. Ore, confie. Por mais que você não esteja no resultado que você queira, por mais que você não está vendo ainda onde Deus vai te colocar, Ele vai te colocar em lugares grandes, Ele vai te exaltar. E lembre que toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Não é da sua maneira, não é se associando com outras pessoas, não é trazendo dinheiro de outro lugar ou fazendo empréstimo, isso, aquilo, não. É com o que Ele colocou nas suas mãos. É aí que você vai prosperar. E quando eu comecei a entender isso na minha vida, eu comecei a prosperar, eu comecei a crescer, mas eu precisei usar muitas vezes uma armadura que só me prendia, que só me travava, que eu achava que ia me colocar para frente, mas pelo contrário, só bloqueavam as minhas bênçãos. E por isso eu retardei por muito tempo as bênçãos do Senhor na minha vida. Então não faça isso. Entenda que nessa quinta-feira Deus estará trazendo uma palavra para você de direcionamento, uma palavra para você de esclarecimento. É com o que Ele colocou nas suas mãos, é com o que você tem hoje, com as habilidades que você ao longo desses anos construiu, é que você vai vencer esse gigante, você vai prosperar cada vez mais, você e sua família. Que Deus te abençoe, que você abra sua mente para entender essa palavra e que você seja muito próspero e que você não tenha só uma quinta-feira abençoada, que você tenha um ano de 2026 coberto com toda a sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de hoje, que Deus realmente traga paz ao seu coração, não fique ansioso, não fique ansiosa, porque as coisas vão acontecer. Há um tempo determinado para todas as coisas e o tempo de sorrir na sua vida está chegando. Muito obrigado por esse momento, Senhor Jesus, por esse momento de poção de fé, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, abençoando a minha vida também, e eu sei que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Deus te abençoe, Deus te prospere e até o próximo Poção de Fé. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, compartilha essa palavra com outras pessoas que precisam ouvir e ser abençoadas também. Até o próximo Poção de Fé. Tenha uma quinta-feira maravilhosa e que tudo que você coloca as mãos, você venha prosperar. Deus te abençoe.